Fala galera, mais uma aula aí para gente desenvolver, ok? Assunto novo: fatoração de polinômios. É um assunto interessante, mas vai precisar de muita atenção e de bastante exercício, tá? Fatoração de polinômio é um conteúdo matemático que reúne técnicas para escrevê-los em forma de produto entre monômios ou até mesmo entre outros polinômios. Essa decomposição é baseada no teorema fundamental da aritmética, que garante o seguinte: todo número inteiro maior que 1 pode ser decomposto em um produto de números primos. As técnicas usadas para fatorar polinômios, chamadas de casos de fatoração, baseiam-se nas propriedades da multiplicação, em especial na propriedade distributiva. Os 6 casos de fatoração de polinômios são os seguintes. Primeiro caso de fatoração: fator comum em evidência. Observe no polinômio a seguir que existe um fator repetindo-se em cada um de seus termos. 4x mais ax. Percebam que em cada termo dessa expressão a gente vai ver o x. No primeiro termo é 4 que multiplica o x, no segundo termo 4 que multiplica o a que multiplica o x. Para escrever esse polinômio numa forma de produto, coloque esse fator que se repete em evidência. Para isso, basta fazer o processo inverso da propriedade distributiva, da seguinte maneira: a gente coloca o x para fora dos parênteses, porque ele está se repetindo, e dentro do parênteses a gente fica com 4 mais o a. Se a gente multiplicar, fizer a distributiva aí, percebam que vai voltar a ser 4x mais ax. Porque se eu fizer x vezes 4, 4x, mais x vezes o a, ax. Observe que aplicando a propriedade distributiva nessa fatoração, teremos justamente o polinômio inicial, é o que eu acabei de dizer. Segundo caso de fatoração: agrupamento. Pode ser que, ao colocar fatores comuns em evidência, o resultado seja um polinômio que ainda possui fatores comuns. Então, devemos fazer um segundo passo: colocar fatores comuns em evidência novamente. Assim, a fatoração por agrupamento é uma dupla fatoração por fator comum. Exemplo: xy mais 4y mais 5x mais 20. Observem que na primeira eu tenho x e y, na segunda eu tenho 4y, na terceira eu tenho 5x e na quarta eu tenho o 20. Como que a gente poderia trabalhar? Se eu pegar os dois primeiros, eu tenho y em comum. Eu coloco esse y em evidência e vou ficar com x mais 4. Na segunda, eu tenho 5x e concordam comigo que o 20 é o mesmo que 5 vezes o 4, então eu também tenho 5 no 20. Então, eu coloco 5 em evidência e vou ficar com x mais o 4. Agora, concorda comigo que tanto na primeira parcela quanto na segunda eu tenho ali em comum, ou se repetindo, o x mais o 4? Então, agora é ele que vai ficar em evidência. Colocando em evidência, teremos x mais o 4. Na primeira, ele está multiplicando o y, na segunda, ele está multiplicando o 5. Então, o resultado dessa fatoração
é 4 mais x mais 4, que multiplica y mais o 5. Terceiro caso de fatoração, trinômio quadrado perfeito. Esse caso, basicamente, é o contrário de produtos notáveis. Observe o produto notável a seguir. X mais o 5 ao quadrado. Lembra? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Na fatoriação do trinômio quadrado perfeito, escrevemos o polinômio expresso na forma como produto notável. Veja um exemplo. 4x ao quadrado mais 12xy mais 9y ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada do primeiro termo, nós temos 2x. Extraindo a raiz quadrada do último termo, nós ficamos com 3y. Agora a gente precisa observar o seguinte. Se eu fizer 2 vezes o primeiro vezes o segundo, eu vou obter o termo do meio? Vamos testar, né? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12. X vezes y, xy. Ah lá, ó, 12xy. Então, bateu o trinômio quadrado perfeito. Observe que é preciso garantir que o polinômio realmente um trinômio quadrado perfeito para fazer este procedimento. Quarto caso de fatoração, a diferença de dois quadrados. Polinômios conhecidos como diferença de dois quadrados possuem esta forma. X ao quadrado menos a ao quadrado. A sua fatoração é o produto notável conhecido como produto da soma pela diferença. Observe o resultado da fatoração desse polinômio. X ao quadrado menos a ao quadrado vai ser o mesmo que x mais o a, que multiplica o x menos o a. Para mais exemplos e informações sobre esse caso de fatoração, nós vamos ver mais à frente. Agora eu proponho a vocês esses exercícios, tá? Começando aqui com o exercício número 1, que ele quer que vocês façam a forma fatorada deste polinômio aqui do exemplo e qual dentre essas opções é a fatoração daquele cara ali. Tranquilo? O próximo, qual é a forma simplificada da expressão algébrica abaixo? Vamos fatorar o denominador, fatorar o numerador e encontrar ali a forma fatorada desse cara. 3. A razão entre as formas fatoradas do polinômio ax mais 2a mais 5x mais 10 e a ao quadrado mais 10a mais 25 é. Razão, lembrando, sempre é uma divisão. Então, ele quer que você fatore o primeiro, vai ser o numerador, e o segundo o denominador. Beleza? O 4 também pede a forma simplificada da razão entre os polinômios. Então, ele quer a razão e depois a forma mais simplificada dessa razão. Ok? Ficamos por aqui. Espero que vocês estudem essa matéria e até a próxima. Obrigado.